Salve, salve, bem-vindos ao Anamidcast. Eu sou o Fábio Oliveira, vice-presidente aqui da Especial São Paulo e diretor executivo da SATS, Agência Digital. Estou aqui hoje com o Fernando da Biorange e o Alan da Agência Logar. A gente vai falar um pouquinho sobre mídia e relacionamento com o cliente fora das grandes metrópoles, fora dos eixos principais aí das cidades, né? Das principais capitais aí. Fernandão, vamos começar com você. Bora. Você é CEO da Bi, você tem essa experiência aí mais próximo do interior, já há pouquinho tempo, né? Só 44 anos, né? Isso. Acho que dá para ter um pouquinho de escola nisso. Legal. E como é que é isso para você? Fala um pouquinho do trabalho de vocês lá também. Olha, a Biorange, ela é uma empresa que hoje está muito focada em fazer com que o cliente entenda a questão de tudo que acontece dentro de um processo do marketing digital. Né? Antigamente as pessoas falavam, marketing digital vai até a geração de lead. Hoje não. Hoje ele chega na geração de lead, extrapola, vai até o pós-venda, o upsell, o cross-sell, ou seja, tudo que é necessário para fazer para não ter que matar um leão por dia. Né? Porque hoje as empresas esquecem que elas têm um cadastro interno, tem ex-clientes que não estão comprando, que precisa fazer um trabalho em cima disso. Então, a gente tem todo esse cuidado de criar essa régua para fazer com que as pessoas entendam exatamente, desde o SEO, para a gente entender as palavras-chave, até o data driving, para ver o que você vai fazer para tomar decisão. Então, esse é o trabalho que a Biorange está fazendo hoje no mercado. Legal. Legal. E só há 40 anos no mercado. Hein? Eu tô há 40. A Bi tá há 23, 24 agora. Pouquinho também. Também. E o Alan tá aqui. Ele é CEO da Agência Logar, focado em marketing de performance, ads. Fala um pouquinho aí da sua experiência e como que você ajuda os clientes a aumentarem as vendas aí. Legal, obrigado. Sendo mais direto. Obrigado principalmente primeiro pelo convite. A Agência Logar, a gente está aí no mercado há 5 anos, né? 100% focado em performance, mas eu não tenho os 40, né? O tempo ali com o Fernandão, mas já estou na parte de performance ali desde 2010, né? Então, comecei com o Google Ads, na verdade era Google AdWords naquela época, né? Quando tudo era mato, eu trabalhei numa empresa que a gente foi a primeira agência parceira aqui no Brasil, quando começou o programa de parceria. E aí em 2019 eu fundei a Logar. Então a gente hoje faz um trabalho 100% focado em performance. Muitos dos nossos clientes, posso falar de entre 80% a 85% dos nossos clientes são focados em Google Ads, que é onde a gente entende onde a gente consegue dar um retorno bem interessante para os nossos clientes. Claro que a gente utiliza algumas outras mídias também, Meta Ads, TikTok Ads, enfim. Mas hoje, como a gente trabalha muito na geração de lead em serviço, então o principal carro-chefe ali é o Google Ads. Legal. A gente gera esses leads e aí a gente já entendeu essa questão que o Fernando comentou ali também, que hoje não é só gerar lead. Gerar por gerar não faz sentido. Eu olhar o dashboard e eu gerei 10 leads, mas e aí? Está gerando venda, o pessoal está convertendo, o comercial está atendendo, então a gente tem esse acompanhamento aí também para ter esse entender que não é gerar e vender. Um pouquinho do que a gente estava conversando ali, né? O muro que tinha tem que ser derrubado, que é do comercial e o marketing. Certo? Eles eram arqui-inimigos a vida inteira e agora eles perceberam que ou eles juntam forças, ou então isso que eu falei dessa coisa toda que precisa acontecer, não acontece. Né? O cara de marketing reclama de vendas e vendas reclama de marketing. Está tudo errado. Você tem que ter um pessoal extremamente unido e fazendo um trabalho com o mesmo direcionamento. Exato. Isso aí. Vocês tocaram num ponto muito, muito importante aí, que é hoje, apesar de ter gente que ainda fala assim, marketing digital é fazer post na rede social, né? Não é? A gente tem um desafio grande aí como agência, que é entender toda a jornada, desde o momento que você pensa como vai chegar naquele público, né? Tá ali no planejamento até a hora que o vendedor fecha a venda lá no final, lá na ponta do funil, lá no fundo do funil, né?
Como é que vocês veem, e aí eu vou já vir para o nosso tema aqui, como é que vocês veem essas diferenças de região? Como é que são os desafios? É mais difícil você chegar quando você tem um cliente que quer atingir um público mais distante da capital, das grandes cidades, ou não? É a mesma coisa? Como é que vocês veem assim isso daí? Tem uma questão de regionalidade, que tem o cacuete, que a gente costuma brincar, local, né, que você precisa entender e precisa assumir. Né? Sem falar de outros locais mais distantes, né? Vamos falar do estado de São Paulo. Você tem coisas muito características dentro do estado de São Paulo. Se você pegar outras regiões do Brasil, piorou. Que já é um pequeno Brasil, né? São um grande Brasil. Já é muito diverso, Se a gente pensar em geração de riqueza, é um dos principais, se não o principal estado. Né? Então, a gente tem essa questão da regionalidade. Tem um segundo ato, que é importantíssimo de entender, e aí eu vou levantar a bola para você, que é a questão da capilaridade. Quando a gente fala em Grande São Paulo, fazer alguma coisa aqui na capital e nas cidades vizinhas, você tem uma capilaridade e uma concorrência exacerbada, ou seja, gente pra caramba tentando disputar o mesmo mercado. Quando você cai para o interior, não que isso não aconteça, mas você começa a trabalhar com um modelo de capilaridade diferente. Sim. E aí você tem mais propriedade para falar. Porque assim, o que acontece hoje, a grande maioria dos clientes, mesmo ele estando fora de São Paulo, às vezes ele quer pegar a cidade. Ele não quer pegar... Ele quer pegar a cidade de São Paulo, a capital. Talvez ele esteja em Campinas, em Indaiatuba, mas ele quer atender alguns clientes da cidade de São Paulo. Só que a gente tem uma questão muito forte que, às vezes, o investimento que ele coloca para a cidade de São Paulo e para a capital, para a cidade que ele está, São Paulo vai levar tudo. Então, assim, eu sempre comento e trago isso para os clientes que, assim, cara, vamos iniciar um trabalho? Você quer atender a cidade de São Paulo? Quero. Mas vamos atender primeiro a sua região, domina a sua região. Entenda a sua região, traz cliente da sua região, fica conhecido na sua região, seja bom na sua região, até porque o investimento lá no início não é um investimento tão alto que você precisa fazer como você concorrer em São Paulo. E aí, conforme você vai trazendo esses clientes atendendo, aí sim a gente pode abrir outros locais. E faz caixa, né? E faz caixa, exato. Porque hoje o que acontece? A pessoa ouve o marketing digital, ela fala assim, eu vou colocar o dinheiro aqui, X aqui vai sair 2X aqui. Não é assim. Muita gente pinta e borda hoje na internet que é assim, simples assim. Eu coloquei essa garrafa aqui, no final vai sair 2 garrafas. E não é assim, tem todo um trabalho por trás. A gente estava comentando aqui no começo do atendimento, da geração de lead com qualidade, do atendimento bacana, do comercial legal. Então eu sempre falo, começa por um lugar. Fez sentido, está dando resultado, a gente começa a expandir. E aí assim, ele começando ali no local de interior, o atendimento ali você já começa a preparar para a hora que ele chegar numa capital, ele já entender que ali vai ser diferente. O atendimento, aí você pode até falar melhor que eu, Fernando, o atendimento que ele dá ali por alguns clientes que ele atende ali no interior, até a quantidade que ele vai gerar é totalmente diferente quando ele está numa capital, E a gente tem que pensar no seguinte, síndrome da ansiedade. É o que está assolando o país hoje. Não o mundo, não é o país. Tá? Por quê? O cara entra no teu site, entra na tua landing page, preenche um formulário, ele quer um atendimento em 10 minutos. Isso. E você, às vezes, não tem uma área de venda capacitada para isso. Ou seja, você respondeu o lead. Não. Quanto tempo você está demorando para responder o lead? Não, estou respondendo rápido, em 2 dias eu respondo. Cara, já foi. Se você demorar hoje um tempo maior para responder, você perde venda. Sim. E aí depois tem a questão da tratativa, a questão da quantidade de tecnologia que você colocou, treinamento da equipe de venda, ou seja, tem uma série de coisas que vem na sequência do teu trabalho. Exatamente. Não adianta nada, eu gerei 60 leads, tá bom, como é que você está trabalhando de 60 leads? Isso. De que forma que você está potencializando? Primeira coisa, como é que você está qualificando esses caras? Exatamente. Ele veio de inbound, então ele é um cara que quer comprar. Às vezes não, às vezes ele quer gerar relacionamento, quer entender a marca, quer poder confiar na marca para depois fazer o processo de venda. Isso é uma maturidade que demora para ser atingida, dentro da empresa. Bastante. E eu tenho algumas estatística, alguns levantamentos que deixam a gente arrepiado. Mais de 90% das empresas no Brasil não tem um processo comercial formado.
Isso é assustador. Perigosíssimo. Isso é assustador. Ou seja, você hoje cai na cova do leão e o leão não sabe nem jantar você. Sabe o que é engraçado? Porque assim, e aí ele coloca sempre a culpa no marketing. E ele não olha para dentro de casa. Eu participo de uma mentoria, e o mentor ele fala, a gente é contratado pelo marketing e demitido pela venda. Porque a gente faz o nosso trabalho, a gente entrega, só que a hora que chega no comercial ele não sabe trabalhar. Vou contar até um caso que aconteceu comigo, mais de 10 anos aí, umas coisas, a gente acaba ouvindo algumas coisas absurdas, né? A gente estava trabalhando com um cliente, primeiro mês de campanha indo super bem, dando resultado. A gente tem um painel de gestão da agência que a gente desenvolveu para os nossos clientes, até comercializa um pouco hoje com alguns outros clientes. E aí eu olhei o pipe para a reunião mensal, olhei e falei, pô, legal, ele investiu X, está trazendo 2X, está fazendo sentido. Então, a reunião vai ser super tranquila. Ela, não, Alan, legal, tal, tá dando resultado, tô pagando investimento, só que eu vou ter que cancelar. Como assim? Cancelar um negócio que está dando resultado? Não, porque eu tenho alguns vendedores aqui que não acreditam no time, nos leads de marketing, e eles não estão atendendo. Quem está fazendo o trabalho sou eu, que ela era do marketing, para provar que faz sentido. E nessa tratativa, ela atendeu um cliente que fez que comprou de um concorrente dela R$300 mil. E ela perdeu porque o time comercial dela não acredita nos leads de marketing. Então ela parou de fazer um trabalho que estava dando resultado porque o time comercial dela não estava sabendo trabalhar os leads, ou na verdade nem estava trabalhando os leads. Porque ele olhava e falava assim, não, o lead que vem do marketing não é qualificado. E ela provou por A mais B que é. Vou emendar o teu case com outro nosso lá. Há um tempo quando eu estava começando a pensar nessa questão do comercial que estava desprovido, desmontado, destreinado, tudo que a gente possa imaginar de ruim, eu tive um cliente que reclamou da qualidade de lead. Não, desqualificado, nós vamos tirar os investimentos de ads, tá bom. Aí eu fiquei com o pacová cheio, falei, vou lá conversar com esse cara. Sentei lá, falei, me dá 3 leads. A pessoa deu os 3 leads, eu fiz 3 vendas. Aí eu falei assim, ou eu sou um vendedor bom pra caramba, tá? A tua equipe comercial não sabe tratar o lead de inbound. Então vamos tentar entender isso. E depois nós vimos que eles não tinham, até criei uma palestra besta, foi uma das primeiras palestras que eu fiz, que é tem um lead agora. Né? Porque é o desespero do cara. O cara chega com o lead na mão, não sabe o que fazer. É o que você falou. É o que você falou, não tem processo. Não tem processo. E aí a gente estruturou o processo, treinou a equipe. Dali pra frente começou a virar. E aí o que acontecia? A fornalha estava queimando e precisava de mais lead. Aí o cara faz investimento maior no ads, qualifica melhor o público e com isso consegue ter um resultado bacana. Né? Ou seja, na verdade, o nosso motor de popa é a área comercial. Exatamente. A gente precisa gerar o lead, mas precisa que alguém aproveite isso. E sabe que eu tenho notado muito, até você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, Fernando, muita gente hoje, eles não querem vender, eles querem tirar pedido. Maioria. Se tem uma objeção, ele já fala, não, esse cara não quer comprar. Ele não quer escutar uma objeção, ele já quer falar assim, não, eu quero comprar essa garrafa, pronto, acabou. Ele não qualquer objeção ele já trava, ele fala que não vai ser Vou mais venda. Longe. De cada 100 vendedores, se 2 estudarem neurolinguística, PNL, 2 é muito. Claro. O cara não entende, o cara não lia um PR Will, corpo fala, né? Quando faz um trabalho de corpo a corpo. Não lê, ou seja, ele não tem a noção de como é que é o comportamento do cliente. Ele não faz ideia do que é PNL, ou seja, ele não faz essa análise para tentar. E outra coisa, não estuda objeção. 99% vai no feeling, né? Mapeia objeção, quais são os argumentos que eu vou usar para quebrar essas objeções. Ou até um pouco mais, né? Já sabe de objeção que ele vai ter, então já trabalha em cima da objeção. Claro. Já nem espera ela vir. Já mata ela na dor. Já mata ela na conversa ali. É isso. E hoje você tem algumas organizações que estão lançando plataformas de outbound que trabalham muito forte a parte de treinamento. A ponto de fazer muita live, muito treinamento presencial, para poder fazer a qualificação do SDR e do closer. Sim. Porque os dois precisam de qualificação. E principalmente o gestor. O gestor de área comercial é o cara que... Você ouviu a ligação que o seu SDR fez? Não.
Não sabe nem o E que tá hoje tem acontecendo. software, cara, que transcreve. O cara não precisa nem ouvir. Tá lá transcrito, por causa da inteligência artificial já Cara, tá lei. tendo essa oportunidade. E aí as pessoas não Eu- levantam a bola para cortar. Eu comparo sempre o marketing com abrir uma empresa. É a mesma coisa. Quando você fala assim, quando chega um cliente pra gente e fala assim, Fabio, a gente não tem ninguém aqui do marketing, a gente está crescendo muito, a gente não tem ninguém aqui de marketing, mas a gente precisa de uma agência. Aí a gente senta e fala assim, ó, você precisa de um investimento nisso, a gente pode te apoiar, pode, mas o que vai acontecer na sua rotina? Você vai precisar despender um tempo para acompanhar o trabalho, você vai precisar investir nisso, investir naquilo. É a mesma coisa que abrir uma empresa. Quando você abre uma empresa, você tem um plano de negócio e você tem lá, olha, eu vou precisar investir em vendas, vou precisar investir em marketing, vou precisar investir em produção, em operação e tudo mais. Então, vou precisar investir num local. É a mesma coisa. Quando você entra com marketing, não é... Pô, eu tenho aqui X e joga aí no Google para ver. Não é bem isso, né? A gente tem que trazer essa visão estratégica para o cliente e falar assim, você precisa ter esses pontos cobertos e aí entra tudo que vocês estão falando, né? Não adianta você colocar um caminhão de dinheiro lá no Google para trazer leads se eles vão cair aqui e vão ficar parados esperando alguém aparecer para falar com eles. Exatamente. Né? Porque aí não vira nada, não dá retorno e depois cobra o retorno. E outra coisa, né? As pessoas falam, marketing gera venda. A gente gera tráfego. Tráfego qualificado. Se você não tiver uma equipe para trabalhar isso, não, mas no e-commerce você gera venda. Não, eu gero tráfego. Se eu não tiver um bom produto, com bom preço, com uma boa forma de entrega e com um preço justo de logística... Um checkout que funcione. Um checkout que funcione de confiança. Até você não porque vende. a premissa do marketing é visibilidade. Exatamente. Você dá visibilidade para tudo isso, né? Os 4 Ps ou os 8 Ps, né? Funcionarem. Exatamente. Então, trazendo tudo isso, né, essa realidade, porque isso a gente já concordou aqui que isso é um fato em 90% das empresas aí, não tem processo comercial, não entendem bem a questão de tratamento do lead e talvez nem como chegar, em quem chegar, né? Talvez o grande problema esteja antes, né, no começo. Porque também tem isso, muita gente quando você conversa, legal, mas quem a gente precisa trazer? Quem é o seu ICP, o seu cliente ideal? Quem a gente vai trazer? Aí começa a gaguejar porque é difícil mesmo. Às vezes é difícil você sentar e entender quem que é o perfil ideal de cliente ali. E essa diferença, voltando lá de novo para aquela história, e essa diferença de estar na capital com mais massa de população para locais mais distantes, principalmente no Brasil, que é mais, assim, é gigante, então você tem uma diferença absurda tanto de nível socioeconômico quanto de quantidade de gente mesmo para atingir. Vai piorando longe das capitais, assim, a lógica é o seguinte, se a gente está na capital e 90% das empresas não tem, a gente tá aqui em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, né? Se aqui 90% das empresas não tem um processo comercial claro ou formado e nem sabem exatamente quem querem atrair para fazer negócio, longe daqui, vai ficando pior, vai ficando mais difícil, vai ficando mais... Falta informação. Qual que é a leitura que vocês fazem disso? Eu vou falar do lado de estrutura comercial e eu queria até depois que você puxasse a questão do Ads. Se a gente parar para pensar que aqui em São Paulo você tem um volume gigantesco e necessita uma qualificação melhor das pessoas, quando você vai para o interior, às vezes você pega muita empresa familiar. Tá? E às vezes a empresa familiar é resistente em montar processos mais profissionalizantes. Né? Processo onde você tem um SDR, onde você tem um closer, onde você tem um trabalho de pós-venda, você tem um trabalho de treinamento constante. Né? Às vezes, para os caras, às vezes isso é custo. Né? Não é a diferença. Então, eu acho que além da linguagem local, que é diferente, a tratativa local, que também é diferente, porque o cara do interior, ele tem um pitch um pouco mais
lento, não é aquele cara que está na loucura da capital. Então, essas coisas pesam bastante, mas o principal, às vezes, é a falta de profissionalização, principalmente nas empresas familiares, né? E aí, dentro do Eds, você deve enroscar com isso também. E aí o que eu encontro muito no Eds, a questão de ser familiar, de não ter o processo comercial, e aí eles não entenderem que o problema não está na geração de tráfego, e sim internamente. Sim. Então, o meu trabalho hoje na geração de lead, quando eu saio um pouco de São Paulo, eu tenho que fazer um esforço muito maior, na verdade, mais de mentalidade, de educação. Então, a gente fala, cara, assim, ó, o trabalho vai funcionar, a gente vai conseguir entregar, só que isso é um passo. Para chegar no segundo passo, que é cuidar desses leads, trabalhar e fazer a venda. Então, quando a gente sai um pouco de São Paulo, a gente encontra muita barreira, não da pessoa não acreditar, mas ela não entender que ela precisa ter algo que é um processo comercial ou trabalhar melhor aquele lead. Ou que ela tem que atender aquele lead quando chegar. Então, a gente tem um esforço maior no sentido de educar, para ele entender que a gente vai fazer essa geração de demanda, que a gente vai gerar a demanda, não vai gerar a venda. Que muita gente, às vezes você chega num cliente assim, ele fala do interior, ele fala assim, então eu vou contratar uma agência de performance que eu vou fazer venda. Não, a gente vai gerar demanda e a venda vai ser através do seu comercial. Então, a gente encontra uma barreira muito na parte da educação. Não que eles não sejam uma pessoa que não entendam, né? Mas eles são resistentes, porque sempre funcionou no boca a boca, na indicação. Então, quando a gente vem para um cenário digital, eles aceitam até certo ponto. A hora que vê que vai mexer dentro da empresa, na estrutura comercial, ou que ele tem ali o sobrinho dele que faz aquela parte comercial, ele fala assim, eu não quero olhar para isso daqui para... Não dá briga de família. Exato, para descobrir que talvez tenha alguma coisa errada. Entra naquele sempre funcionou, por que eu vou mexer? Por que eu vou mexer agora? E aí volta o que eu falei, que eu aprendo com o meu mentor lá, com o Igor. A gente é contratado pelo marketing, demitido pela venda. Mas muito hoje, saindo um pouco de São Paulo, é a parte da educação. Claro que assim, tem em São Paulo, tem essa questão? Tem, mas ela se torna um pouco mais simples de resolver, entre aspas, porque a educação, nesse sentido, eles estão sendo muito bombardeados por muita informação. Então, às vezes, é mais fácil, né? E aí ele tem uma pessoa de fora que não é um familiar, então, às vezes, ele até escuta e consegue entender que faz sentido ele ter um movimento. Mas quando você tem um familiar, não vai ter briga, para não ter almoço de domingo, né? Outro contraponto também, que é as cidades que estão oferecendo benefício fiscal e tem empresa daqui que está mudando para lá. E eles tomam um choque de realidade. Porque não encontra a mão de obra que tem aqui em São Paulo, não encontra o cara de formação que está aqui em São Paulo. Porque o cara do interior, às vezes, é um pouquinho mais... E aí tem que investir em formação. Exatamente. E aí ele tem que partir para um processo onde ele tem que fazer o trabalho de formação dessas pessoas. E não tem o que fazer. Não tem. Né? Ou seja, ele ganha no imposto que ele economiza, mas ele investe mais na questão de formação de pessoas. Isso é... E assim, e eu acho que está faltando... Isso, até que você trouxe, Fernando, porque o pessoal você falou, está migrando e está faltando, acho que isso para o pessoal entender que a hora que eles pegarem esse lance que a gente está comentando aqui, a empresa pode sair pode mudar de um patamar, não digo rápido, que a ideia não é rápido, né? Mas ela vai sair de um platô que talvez ela esteja por muito tempo para entrar novamente em ascensão. Se ele entender esse movimento, que assim, a gente não está falando que tem muita oportunidade fora de São Paulo. Só que ela está sendo pouco explorada. Não por nós, mas talvez ali para um movimento que está acontecendo que ainda não foi identificado. A gente identificou, está querendo fazer esse movimento melhorar. Se essa galera dessas empresas conseguir entender que o nosso trabalho, como dos nossos colegas aqui, está entrando para que a gente consiga melhorar o resultado dessa empresa, vai dar um resultado. Assim, a gente vai conseguir ver uma mudança muito, muito drástica num curto período de tempo. O Brasil tem muito espaço, né? Espaço principalmente para crescer, né? Só que falta, eu concordo com você, eu acho que falta essa mentalidade de vamos mudar e a gente precisa investir na região. Quantas cidades não foram formadas porque indústrias chegaram ali, investiram na região e virou uma cidade e hoje é polo de fabricação, de operação, de serviço, seja lá o que for. Então, esse pessoal que sai, né, das capitais e faz esse êxodo aí, vamos dizer assim,
que teve muito na pandemia, né? Acho que a pandemia provocou muito disso, né? Sim. Precisa ter sair com essa cabeça de precisa investir até para melhorar o nível ali dos profissionais e a região crescer junto. Mas sabe, Fábio, desculpa até pegar um gancho aqui. Sabe quem tem feito isso de uma forma embrionária, não tão embrionária, mas que entendeu esse movimento e está se aproveitando muito bem desse mercado? O mercado imobiliário. Sim. Se você pegar o mercado imobiliário, você pode ver que tem muita gente indo para o interior e eles estão fazendo vídeos, postando ali em TikTok, em Meta, patrocinando aquilo, uma produção que eles já entenderam esse movimento. Falou, opa, peraí então. Eles estão em São Paulo, estão querendo vir para cá. Então, assim, para ele não desprender de sair, pegar um carro, 1 hora e meia para ver, eu já vou fazer um vídeo, vou explicar tudo certinho, chamar a atenção, ele vai me chamar, vou conversar com ele no WhatsApp, vou mandar mais informações, aí vou trazer ele aqui. Então, hoje, o mercado imobiliário ele já entendeu esse movimento e ele já está começando a se introduzir de uma forma mais profissional. Tem muito corretor que virou influenciador digital, né? Muito. E está ganhando muito dinheiro. E está ganhando muito. E eu vou aproveitar o teu gancho aí, porque existe todo um trabalho técnico de marketing de tirar um cara daqui de São Paulo e levar para ele ver um imóvel no interior do estado. Que às vezes não é que nem daqui na cidade que eu moro, que é 57 quilômetros. Né? Às vezes você vai rodar 250 quilômetros porque você quer ver uma propriedade. Ou seja, é o marketing que a gente consegue hoje influenciar uma cidade grande como São Paulo com um apelo que veio do interior. Exatamente. Então, eu acho que tem muita gente que fala, mas será que funciona? Funciona. Se for um trabalho bem elaborado, se fizer uma boa geolocalização, se você for exatamente no público que interessa para aquele empreendimento, você leva o cara para lá. E entender os canais certos, né? Sim. Entender os canais certos. Entender, na verdade, o que o público lá usa, ou como que eu vou alcançar, como que eu vou chegar nele, se é Google, se é rede social, se é TikTok, TikTok está crescendo demais, né? Está crescendo muito. E aí, até pegando esse gancho do canal, aí a gente é num cenário que aí o Google já não que não faz tanto sentido, mas aí já não é o local certo de ele estar investindo. Porque aí é muito mais visual. Onde a gente vai ver o visual? É no Meta, é no TikTok. E o TikTok tem feito isso de uma forma... Assim, se a gente falasse isso há 6 meses atrás, 8 meses atrás, muita gente não fazia publicidade no TikTok. Hoje, pode começar a rolar o feed ali. Tem muito. Porque tem muita publicidade. E é uma publicidade que ela não é uma publicidade de uma gravação profissional. Não que esteja errado, mas a ideia do TikTok não é essa. Então você vê um corretor, por exemplo, pegando o celular, comprando ali um estabilizador e fazendo a filmagem ali, postando e fazendo uma publicidade em cima daquilo. Então, assim, os canais hoje, cada um tem a sua particularidade. Quando a gente fala nesse sentido, por exemplo, de corretagem, o TikTok, o Meta Ads vai funcionar assim, nada de braçada na frente do Google. Posso fazer uma provocação? Claro, a gente está aqui para isso. Eu sou um cara mais velho aqui na mesa que participou da mídia convencional pra caramba. Tá? Outdoor, TV, rádio, isso sempre foi um negócio que eu trabalhei com muita intensidade. E quando o marketing digital, lá para 2016, começou a tomar força, era uma mídia barata. Sim. Era um custo muito acessível. A gente estava até falando ali nos bastidores antes de entrar, né, do quanto era barato e o quanto que funcionava rapidamente. Isso está mudando. A mídia digital, que era um negócio bem barato, ela está se tornando alguma coisa que tem que ser muito bem elaborada porque ela está ficando cara. Cara não, com preço elevado. Tem que ser bem usado. Tá? Né? Tem que ser bem usado. Né? E hoje, algumas empresas sabiamente estão usando a mídia convencional combinado com a mídia digital. Exato. Isso é muito legal. Isso potencializa muito os dois lados. Não é dizer que o convencional ajudou o digital ou vice-versa. As duas se ajudam. E essa questão da mídia digital está tomando um vulto e precisa de um investimento maior pela concorrência, pelo excesso de gente que tem em cima de uma mesma capilaridade. Então, isso aí é alguma coisa que a gente precisa contar para o cliente, contar para o mercado e as pessoas se prepararem, né? Sim. Assim, o que eu vejo muito na minha área é isso, né? Depois da pandemia, todo mundo virou gestor de tráfego. Então, assim, todo mundo, eu sou gestor de tráfego. Comprou um curso, viu 10 aulas ali no YouTube e eu sou gestor de tráfego. Bom, tá tudo bem. Apertar botão, um monte de gente sabe. Quero ver você olhar para aquele número e falar como que você vai melhorar. Porque aí, assim,
Apertar botão é fácil. Se você ligar no Google, ele vai te ensinar a fazer uma campanha. Mas e gerar resultado com aquilo que você está entregando? Tá falando. Tá começando a ficar caro, não tá? Você vai continuar pagando mais e mais e mais, sabendo que se eu trouxer um profissional de qualidade, ele vai conseguir tirar um resultado. Não vou falar num custo muito menor, mas num custo equilibrado, que faça sentido você pagar naquele custo de aquisição por cliente e que vai te trazer retorno. Então, assim, eu vejo que a gente está entrando num momento de realmente ter uma pessoa que ela vai pensar na estratégia. Já está acontecendo faz tempo, só que ainda o pessoal acho que não se tocou nisso. Tem que pensar estrategicamente, você tem que pensar como dono do negócio. Cada empresa que a gente fecha, cada contrato, a gente se coloca como um dono do negócio. A gente precisa entender muito a fundo daquela empresa para que a gente possa gerar resultado. E não é só apertar botão, a gente vai colocar a campanha no ar, vai publicar. E aí vai entender sempre os pormenores para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E o cliente, ele não tem noção da jornada do cliente. Não tem. Da onde, Não, como é que o lead da se onde originou, da onde ele veio, qual o tipo de qualificação dele. Não tem essa noção. Né? E o pessoal de performance pode mostrar isso com detalhe. Com riqueza de detalhe. Mas e o cara vira e fala assim, puxa vida, não tinha pensado que por essa abordagem eu posso ter um resultado melhor. Sim. Fernandão, às vezes um simples benchmarking, Sim. você olhar o que seu concorrente está fazendo, às vezes acontece muito, a gente mostra para o cliente, olha, esses 3 concorrentes assim estão fazendo assim, e você está fazendo assim, tem alguma coisa errada. Exato. Aí esclarece assim, clareia as ideias e, pô, é verdade, pô, não é por aí, entendeu? Eu tenho um case meu disso aí. Nós temos um cliente que ele utiliza alguns tipos de negócios para virarem franquias. Legal. Então ele faz recuperação de impostos e ele vai atrás de advogados, que tem uma base, de contabilistas, que tem uma base, e de gestor de investimento, que o pessoa física normalmente tem uma empresa, e se eu recuperar o dinheiro da empresa, o cara da pessoa física vai fazer mais investimento lá. E aí a gente fez uma campanha de ads e colocou na LP os 3 tipos para a gente poder direcionar já para as personas certas e outros. Para nossa surpresa, o outros triplicou em relação aos 3 públicos-alvos que ele tinha, as 3 personas que já estavam definidas. E aí me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem alguma coisa que eu preciso tentar entender nessa história. E aí nós fomos pegar toda a jornada desse cara, ligamos para alguns, fizemos entrevista, bate-papo, ou seja, não estava tentando vender nada, eu queria entender quem ele era. E nós descobrimos uma 4ª persona que nem se imaginava e que hoje está se tornando um grande franqueado que está conseguindo um tremendo resultado, muito mais do que os outros 3 que já tinham o curralzinho dele garantido. Porque é isso aí, aquele negócio do perfil do cliente, entender o perfil do cliente, entender quem compra de você, parar, e isso é muito raro, assim, o empresário parar e olhar e falar dos meus clientes, quem me dá mais lucratividade e menos trabalho, né? Tem que ter um mapa disso, né? E aí ele consegue traçar um perfil ali, né? Eu queria voltar um pouquinho na questão dos canais ali, que a gente entrou ali nos canais, o Alan falou de TikTok. Eu queria voltar um pouquinho, porque assim, a gente tá, e o Fernando falou de geração também, né? Pô, eu sou mais velho da mesa e tal. E o TikTok, ele é a gente já fez alguns eventos com eles na mídia. Só para deixar claro aqui, eu não falei no início, a Anamid é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital e a gente está presente no Brasil todo, com vários eventos e várias entregas para os associados, aliadas também com grandes players do mercado. Né? E o TikTok é um deles. A gente já fez evento do TikTok com o pessoal do TikTok, né? Em Goiânia, há pouco tempo, aí, há uns 15 dias, uma semana, 15 dias. E já teve em Santa Catarina também, aqui em São Paulo já teve evento com o TikTok. Tinha até um skate lá no evento. E eles... Você ganhou o skate deles? Ganhei um skate lá no evento TikTok. E eles entraram muito forte com a questão de orientação, na questão de... Você já deve ter esse background aí. A questão de orientar como deve ser feito o anúncio. Sim. Né? Que não adianta você chegar lá e fazer uma peça de revista e jogar lá. Como acontece em alguns stories ali, você vê no Instagram e tal. Eles falam que eles são muito fortes nisso, assim. Eles
orientam como criar o conteúdo ideal pro anúncio, para ser interativo e para ser divertido e tal, né? Assim, acho que a grande sacada do TikTok foi essa, né? Ensinar, e eu não sei se ainda tem, se eles estão fazendo isso, mas na época que eu inclusive fui pela Anamid lá no evento, eles estavam disponibilizando os creator. Então, assim, qual que é o maior problema hoje para você fazer uma mídia? É você fazer a criação da arte. Né? Então, às vezes a empresa fala, eu não quero gravar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, eles estavam disponibilizando, não sei se está ainda hoje, mas acredito que sim, mas eles estavam disponibilizando creator para que eles conseguissem fazer a arte e você não tivesse preocupação com isso. Né? Tinha uma verba mínima de investimento ali na época. Então, eu achei legal porque, assim, é uma sacada que outras plataformas não tiveram. Então, assim, eu quero fazer uma arte para tal segmento. Então, você tem um briefing com o time do TikTok, eles vão disponibilizar aquele creator, indicar 2 ou 3 que faz sentido para você daquilo que você vai falar. Pô, achei isso uma sacada sensacional. Né? Então, assim, e fora, fazendo evento, mostrando o que precisa fazer, como precisa fazer, investindo muito na plataforma, em melhorias, em contatos com o cliente. Eu posso levar para o WhatsApp, eu posso levar para uma landing page, eu posso fazer uma conversa ali. Então, eu acho legal o TikTok por isso. Então, o que o TikTok está fazendo? Volto a dizer, o que outros não viram. Eles estão fazendo com que as pessoas consumam aquele produto, comprem a mídia dali e estão dando suporte para quem está comprando. E ensinando como realmente tem que ser feito com qualidade. Tanto que eu falei, hoje, se você pegar a grande maioria dos vídeos de publicidade mesmo, a qualidade é muito boa. Mas por quê? Porque eles estão incentivando e estão ajudando. Tanto os grandes creators quanto as grandes agências, pequenas e médias agências também, eles estão ajudando. Então isso é legal, tem um programa de parceria que faz muito sentido, eles acabam incentivando muito e ajudando. Então eu acho que isso faz com que o TikTok tenha um ganho a mais. E uma questão que eu acho que é legal comentar, hoje o TikTok não é uma plataforma mais de público de idade muito... De adolescente. Não é mais. Né? Tem, claro, né? Não vou falar que não tem, mas hoje você já vê um público, né? Não digo mais velho, mas um público de uma idade média ali que já faz a introdução ali, consome aquele conteúdo de uma forma consultiva e também para descobrir novos produtos e fazer compra. Mas eu entendo que tem alguns nichos mais Tem. Que são ideais assim para usar o canal. Sim. Assim, Quando a gente fala nicho de e-commerce, ali você fala de calçados, fala de maquiagem, se a gente vem para uma estética, você fala de uma depilação, você fala de uma limpeza de pele que é muito intuitivo. E aí a gente consegue atingir os dois públicos ali, tanto o pessoal mais novo que hoje está se preocupando muito com essa questão de estética, que não se preocupava há pouco tempo atrás, ou alguns anos atrás. Então, não é para todos os nichos, né? Então, tem alguns nichos que fazem mais sentido. Quando a gente vem para a área de estética, como eu comentei, calçados, então a gente já vem para um nicho, aí você vem buffet, aí você fala de festa de 15 anos, então tem alguns nichos que faz muito sentido. Serviço, dependendo do serviço, já não é tão legal. Tem alguns nichos que realmente faz sentido. E é o que eu sempre falo, até pegando esse gancho, Fábio, Alan, onde eu tenho que investir? Não sei. Você tem que me falar primeiro do seu serviço, do seu produto, para aí a gente ver onde a gente vai investir. Porque às vezes vem o cliente e fala assim, não, eu quero investir no Google. Tá bom, o que você faz? Eu vendo, sei lá, água. Cara, mas será que o Google é o melhor caminho para você que vende água? Não sei. Então a gente vai entender, vai fazer um benchmark, vai ver se realmente tem pesquisa, se faz sentido. E no Google, nesse momento, no TikTok, no Meta, ou se faz sentido os três, você tem verba para tudo. Então, nunca é assim, eu quero essa mídia e tem que ser essa. Você tem que primeiro validar, entender. Né? É o que eu falei do corretor. Google para o corretor não funciona. Não funciona. Esse é o trabalho legal que o TikTok está fazendo. Olha, a nossa plataforma é essa, funciona assim, faça assim que vai dar certo. Exatamente. Né? Porque não adianta usar a plataforma do jeito que ela não foi concebida para aquilo, então não adianta querer bater a cabeça na parede. Né? E aí, falando de canal ainda, aí eu trago para o Fernando, porque aí eu quero falar de vendas complexas. Né? Que eu acho que aí você precisa de um relacionamento
pós-conversão, aí você tem aquele ciclo de venda maior. E aí, depois entrou o lead. Campanha de performance legal, entrou o lead é bom, quente. Caiu lá. O que é legal usar, o que não é legal usar? Se a gente falar em vendas complexas, aí, cara, a porca torce o rabo. Por quê? Primeiro, você precisa de uma qualificação, normalmente, maior da equipe comercial. Então, você tem engenheiro, às vezes, fazendo venda. Tá? E, às vezes, essa equipe não tem a humildade de tentar entender que ele precisa ser treinado. Que não adianta o conhecimento técnico dele se ele não tiver a técnica de vendas. Se ele não tiver o uso de ferramenta. Né? Eu fui diretor de concessionária de automóveis e a coisa mais difícil que tinha era fazer um vendedor usar um CRM. Era a morte para ele ter que escrever uma linha para dizer como é que foi aquele relacionamento. Né? Ou pegar um telefone e fazer uma ligação para o cara que comprou o carro há um ano. Ele fala, imagina, o cara não vai comprar outro carro agora. Cara, você tem peças para vender, você tem acessórios para vender, você tem oficina para vender, tem um monte de coisa para vender. E o cara já é seu cliente. E o cara já é seu cliente. Né? Aquela coisa, volto a dizer, para que você vai matar um leão por dia se você já tem um leão dentro de casa? Né? Então, é importante a gente entender, na questão das vendas complexas, o processo comercial bem estruturado, né? E ferramentas nesse processo. E por último, e não mais importante, acho que até mais importante que tudo, pessoas. Né? Então, se você tem um processo bem estruturado, desenhou esse processo, testou esse processo, colocou a parte tecnológica que você precisa ter, as ferramentas, e você treinou pessoas, pode ser a venda mais complexa do mundo, pode ser o período mais prolongado de relacionamento, mas é importante você ter isso tudo muito bem formatado. Porque senão o relacionamento esfria, a ferramenta não funciona se ela não for alimentada. Né? E é outra coisa. Quantas empresas tem o cara que já comprou e é esquecido? Né? Ou seja, pós-venda, a venda cruzada, né? O upsell, ou seja, o cara comprou isso aqui complementa. Né? Então, é importante e você vê as empresas não têm essa preocupação. O foco é sempre trazer novo, trazer novo, trazer novo. E o cara que está dentro de casa, às vezes o cara está procurando, está precisando e procura outra empresa porque não sabe que tem. Né? Às vezes o pessoal não tem um CS, né? Não tem. Não tem. CS é uma cultura no Brasil muito nova. Você pode reparar que as empresas que têm CS são as plataformas digitais. Sim, é. Fora isso, cara, difícil você ter uma empresa que tenha um customer service, né, um customer success dentro do processo. Que faz muito sentido, né? Muito sentido e é muito necessário. Porque é o cara que está te acompanhando, é o cara que está vendo o que você precisa, é o cara que está vendo se você está sendo satisfação no processo. E aí não tem. Então, a venda complexa, o processo todo, depois que o lead chega, é a coisa mais importante que tem. Né? E outra coisa, ter estatística, ter KPI, fazer medição. Né? Você pega hoje um SDR, ele tem que fazer X ligações por dia. E o gestor dele tem que escutar a ligação para saber se o cara está fazendo certo, ou pegar um software que transcreve e ver a transcrição para ver se o cara falou tudo que precisava. Mas e aí nesse cenário que você levantou aí? 90% das empresas não tem processo comercial. O pessoal de comercial normalmente está sempre mais focado na visita, na rua, está sempre rodando, não quer sentar e inserir o dado ali, porque, tô perdendo tempo, podia estar visitando o cliente. E aí, para resolver isso nesse cenário? Em 1979, quando eu comecei, eu trabalhei um tempo, eu passei pela DPZ, passei pela Macan, e aí eu fui montar minha empresa. E aí eu percebi que eu tinha que virar um catequista. Tá? E eu catequizei o mercado um tempão, ensinando para o cara o que era o marketing, o que era isso. Nós estamos no mesmo momento, Fábio. Mesmo momento. Nós que somos da área, ou a gente vira catequista, ou a gente dança. Porque cliente, antigamente, achava que era marqueteiro. Né? Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. De médico e publicitário todo mundo tem um pouco. Então, cara...
Hoje nós estamos num momento que o cliente está começando a assumir essa questão, eu sou o cara digital. Eu entendo. Não, você não vai fazer TikTok não, você vai ter que fazer Google Ads. Mas será que água vende com Google Ads? Né? Então a gente tem que hoje mostrar e criar autoridade. Sim. Porque os caras estão vindo para cima e estão crescendo. Então acho que a melhor forma da gente mostrar autoridade, você sabe bem disso aí, que é dando resultado. É isso aí. Não tem outro jeito. Não tem. Agora, eu acho que as agências digitais, elas precisam ter a coragem de peitar o cliente. Uhum. De dizer, cara, você está errado, você está fazendo besteira. Mas não é difícil, né? Porque com dado... Com dado hoje a gente você tem dado de consegue. tudo. Você tem dado histórico de tudo. Você vai fazer uma campanha, se você assume um cliente, e isso deve acontecer bastante com você. Você assume um cliente que já fazia a campanha, você tem o histórico lá e você fala, meu, tá errando faz um ano, deixa eu consertar isso aqui. Às vezes coisa simples. Simples, né? E aí você consegue mostrar pro cara, meu, tá vendo isso aqui, ó, não podia ser assim. Não é? E assim, hoje não é tão difícil você mostrar o caminho certo. Assim. Não é. Aconteceu ontem. Entrou um cliente novo ontem, fui acessar os dados, a conta do Ads. Não vou falar o segmento, mas assim, ele comprou uma palavra que não fazia sentido nenhum e gastou horrores. E vai tudo... E vai embora. Aí eu falei, gente... Aí ela falou assim, mas não tá dando resultado. Eu falei, mas eu já sei porque que é. Calma, isso aqui a gente resolve rapidinho. Rapidinho pode dizer, né? Mas... Sim. Meu, então assim, e é o que a gente falou, a gente que está no mercado há muito tempo, às vezes você pega uma empresa dessa, que faz um trabalho assim, nós que fazemos um trabalho legal, a gente é taxado, mas a agência de marketing não funciona. Mas a agência... então tem gente aí usando consultoria de marketing, não sei o quê, do marketing, reinventando o nome, né? Por quê? Por conta dessas questões. Não é todo cliente que trabalhou com a Logar que está feliz. Entra e sai cliente. Normal. Eu costumo dizer o seguinte, e eu falo isso para toda apresentação da agência que eu faço, eu falo isso. Eu falo, a gente não é perfeito. Exato. Porque perfeito não existe. Exatamente. O importante é você perceber um problema e saber resolver o mais rápido possível. Exatamente. Porque é assim que você consegue ter um trabalho consistente. Né? E dar clareza, e ser verdadeiro. Isso. Se deu problema, chama o cliente e fala assim, cara, deu errado isso por conta disso, disse disso, a gente já está resolvendo. Não espera dar problema, você tentar resolver, não conseguir, depois não dar resultado e falar, o que está acontecendo aí? Isso. Cara, não, é o que você falou. A gente não vai ser perfeito nunca, não tem como ser perfeito, a gente não vai agradar todo mundo. Né? A gente sempre vai fazer o melhor. Vai ter cliente que vai gostar e vai ficar com a gente. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem 5 anos de agência. O nosso LTV hoje é de 18 meses. Pode pegar a agência aí que tem LTV de 18 meses, com performance. Difícil, hein? Difícil. Entendeu? Eu estou dando na média. Eu tenho cliente hoje desde o dia 1. Estou falando de 5 anos. Desde o dia 1. Eu falei com uma semana retrasada. Ele falou, legal que a gente está junto há 5 anos. Né? Eu falei, Até porque a cultura cultura, eu acho, e eu vou estender isso para tudo que é mercado, assim, não é o nosso, não é... Você vê técnico de futebol que não dura 2 meses, né? A cultura do brasileiro e aí por vários motivos, obviamente, que a gente entende, mas você investir e querer ver logo o retorno, e às vezes o retorno demora. Só que ele é bom. Quando ele demora e o trabalho é consistente, o retorno é bom. Sim. Você falar para o cara que uma campanha tem que assumir maturidade, tem curva de aprendizado, o cara fica olhando para tua cara assim como se tivesse falado um negócio absurdo. Exato. Né? Já peguei cliente que a gente desenhou estratégia e passou 2 meses, Fábio, não está funcionando. Mas a estratégia é para 1 ano, pelo menos. Né? E aí você vai ver as curvas durante esse período. E aí 2 meses depois foi para outra agência, 2 meses depois foi para outra agência. Não vai nunca dar resultado. E aí não funciona. É o que eu falo assim, sabe o que acontece hoje também? O pessoal entra e já quer resultado rápido. O resultado rápido E aí muita gente não faz hoje, e tá um negócio que para mim é uma sacada que ainda poucos estão vendo, é brand. Por menor que seja, faça brand. Sim. O menor valor que seja, faça alguma coisa de brand. Sim. Porque senão, cara, você sempre querer vender para o público frio é difícil. É mais caro.
Claro. Entendeu? Então faz um brand, Ninguém começa, conhece sua marca, ninguém conhece o nada. concorrente. Exato. A gente tem cliente que... Falei, cara, vamos fazer um brandzinho bem de leve, vamos fazer um vídeo no YouTube? Ah, não, vou fazer. Fez. De um mês pro outro, ele aumentou em 40% a venda dele. Ele, será que foi por causa do vídeo? Eu falei, acho que não. Claro que foi. Pô, tô falando pra você há um ano pra fazer. A gente tá indo pro segundo mês. E as vendas estão melhorando. Pô, Alan, é verdade, bem que você falou. Mas o branding é difícil porque não tem... É difícil medir. É difícil medir, Por exatamente. isso, aí você volta lá no anúncio da Veja, que custava... eu não sei quanto custa hoje. Mas custava muito. Há muito tempo que a gente não pesquisa a mídia impressa, mas que era o mais caro, a página mais cara de mídia que tinha. Pô, mas eu vou pôr esse dinheiro aqui... Quanto deu? Quanto trouxe? Não dá para medir. Mas é aquilo. A hora que o cara busca no Google e vê um nome conhecido e um no desconhecido, ele vai clicar onde? No conhecido. Qual anúncio que ele vai clicar? Né? Então é tudo a questão do apoio. Né? Um apoia o outro. O branding apoia a performance e a performance vai acelerar o resultado. Exato. É o que eu falo. A brand, a ideia não é a campanha do brand vender. Ela tem que performar para criar autoridade, mostrar que você existe. É alcance, é awareness e vai awareness, exatamente, é topo de funil, deixa lá. O que vai acontecer? As suas campanhas ali de base, pesquisa, display, alguma coisa ou outra ali, aí ela vai começar, você vai notar que no mínimo você vai conseguir trazer mais leads, no mínimo. E a gente teve contribuindo para essa crença de que o branding não funciona, os caciques, né, de curso que apareceram por aí, né, com um monte, nossa, receitinha mágica, né, curso de ads em 3 semanas, o cara, nossa, agora eu sei. E aí esses caras acabaram atrapalhando muito. Muito, né? mercado. Porque o resultado tem que ser imediato, tudo tem que ser imediato. E ainda o cara, quando faz o curso, ainda chega para você e te desafia. Não, mas você quer ver, ó. Eu duvido que nós aqui, ou você que está assistindo, nunca foi impactado por alguém que falou assim, tá aqui, ó, mostrou o resultado do cliente. Com R$100 eu gerei 50 leads. Beleza. Tá bom. E aí? Não, mas... Aí o cliente aí a gente entra naquilo que a gente tá falando, aí a gente olha pro cliente que está um pouco fora de São Paulo, que não tem tanto conhecimento. Nossa, então isso dá resultado. Mas é lead, gente, não é venda. Lead não é venda. Lead é lead, você tem que trabalhar. E lead bom é lead caro. Lead bom é lead caro. Lead bom é caro. E vende. Você segmenta, você trabalha para chegar que eu falei. Que... A campanha digital está cada dia mais cara. Exato. Agora, minha vez de fazer uma provocação aqui, e aí eu queria saber dos dois a jornada toda. Como que vai funcionar isso, porque isso está crescendo. E é um canal que não é novo, mas as pessoas estão cada vez mais... principalmente fora das capitais, mas nas capitais também, isso eu acho que é geral, tá? Pelos dados que a gente tem aqui, eu vi alguns dados de tanto produtores rurais quanto consumidores em geral, estão usando cada vez mais o WhatsApp para consumir informação. E aí você vê os canais no WhatsApp e tudo mais. Como é que vai acontecer... melhorar a performance, como é que vai chegar no cara que ao invés de buscar no Google, que ao invés de olhar em outros canais, vai para o WhatsApp procurar informação, como é que vai trabalhar com esses caras para trazer para dentro e trazer pro fluxo da venda e pro ciclo de venda. Eu acho que tem um nervo que é essencial nisso, chama-se bolso. A hora que esse nervo doer, começar a doer no bolso do cara, ele vai ter que se adaptar rapidamente às tecnologias, às metodologias, para poder fazer acontecer. Exato. Porque o cara resiste que nem esse cara que mudou 2 meses, mudou para outra 2 meses, mudou para outra 2 meses. Vai chegar no final de um ano, ele mudou 6 vezes, gastou uma puta grana, certo? E viu que resultado zero. Aí ele vai falar, pô, pera um pouquinho. Alguma coisa tá ou eu tô errado, ou não tem uma agência que preste. Que é a primeira opção, normalmente. A agência é ruim. Exato, sempre, mas, né? 6 agências ruins no meu ano, vai ser azarado assim na casa do chapéu, hein?
Pô, escolhendo mal, não é né? possível, escolhe mal, hein? Imagine com quem ele casou, né? Nossa senhora, deixa pra lá, né? Mas e a parte de performance? Assim, para mim, a parte de performance, quando a gente vem falar de WhatsApp, né, eu acho que já acontece isso muito quando o cliente chega, esse pessoal não dá um atendimento prévio, não tem um mínimo de um bot para atender. Começa por ali. E depois colocar, para mim, assim, separar esses leads de uma forma que, pô, esses caras não compraram, esses caras compraram. Beleza, esses caras compraram, a gente vai manter uma regra de comunicação, vamos colocar ali num CS, a gente vai conversar. O cara que não comprou, traz esse cliente para um momento, talvez, de entender o porquê que ele não comprou. Tá? Isso, claro, isso que eu estou falando talvez não sirva para todos os mercados. Tá? Traz motivo da não venda, coloca ele de lado. Amanhã você vai fazer um lançamento de um produto, você vai fazer uma promoção de um produto que talvez ele tenha pesquisado lá atrás, que ele não comprou, pede a permissão para ele de colocar ele no grupo da empresa, que você dispara a promoção, que você dá informativo. Fala que é promoção informativa. Você vai ter lá amanhã 200 pessoas dentro desse grupo. Eu duvido que se você lançar um produto ali, ou uma promoção de um produto que esse potencial cliente já veio, você não vai vender. Eu tenho cliente que chega a vender num dia, num grupo, R$40 mil. É a questão do lookalike, né? Exatamente. Dentro do WhatsApp. Ele já adquiriu. Ao invés, ele pode fazer o lookalike lá no digital, não que o WhatsApp não seja, mas ele pode fazer via campanha, como ele pode fazer internamente. Exatamente. Ponto. Mas isso já é um grau de maturidade do cliente, né, do cara que quer vender, alto. Sim. Porque, primeiro, ele tem que entender quem é aquele público dele, né? O cara que está lá dentro da casa dele, ou seja, já está lá, já vendeu. Entender o perfil desse cara, buscar perfis semelhantes para poder ter um grupo coeso. Exatamente. E aí você consegue fazer um processo muito bom de venda. Né? E o WhatsApp, gente, o índice de retorno dele é altíssimo. É alto. Tá direto Altíssimo. ali. É a mídia que mais dá resultado no marketing digital hoje. Você pega, por exemplo, uma automação. O cara entrou numa LP, recebeu lá os e-mails de nutrição, não abriu o primeiro e-mail. Se você mandar um segundo e-mail para ele, não vai abrir também. Você tem que alternar para o WhatsApp. Exatamente. E aí você manda pro cara, ô meu, você não abriu meu e-mail, cara, tô chateado com você. O cara já se sensibiliza, é outra história, é outro apelo. E é o tete a tete, sem tá presente. Eu vou dar um exemplo que a gente faz. A gente manda hoje um postzinho no WhatsApp ali, só as informações básicas da campanha dos últimos 7 dias. E dentro da nossa plataforma tem as informações completas. Então a gente dá um spoiler e fala, cara, tem mais informação aqui, ó, clica aqui e vai para sua plataforma. A hora que ele abre, tem tudo lá. Quanto que ele investiu nos 7 dias, 15, 20, 31 anos, quantidade de leads, por onde que veio. Então, assim, no e-mail, ele não vai abrir. A gente vai direto no WhatsApp. Já pulou uma etapa. A gente já pulou porque a gente já entendeu que para ele está muito ali no dia a dia. O e-mail funciona para muitas outras coisas, mas nesse sentido de comunicação, o WhatsApp está funcionando muito mais fácil e muito mais rápido. A dinâmica é muito... E é o que você falou, Fernando, ele se torna pessoal. Exatamente. Mesmo usando o Mesmo bot usando de a inteligência empresa. artificial. Isso, exato. Não o bot automatizadinho lá de pergunta e resposta, Não, que é não. quadradinho. É. Se você usar a inteligência artificial e você gerar um diálogo, cara, o cara só vai perceber que tá falando com o robô muito lá na frente, se é que percebe ainda. Se for bem Se for bem elaborado. bem escrito, bem elaborado, vai bem. Eu tenho um outro case legal também que vale a pena citar. O CEO da Exact Sales, o Theo Orozco, eles compraram uma ferramenta, Magic Write, e depois que eles foram adquiridos pela RD, isso mudou de nome, agora chama Mentorear. E ele pegou todo o conhecimento que ele tem e jogou dentro da inteligência artificial, e a inteligência deles tem um detalhe. Ele fecha a porta e não sai para a web para buscar. É só o conhecimento que ele tombou. Caramba. Tá? Só que a ferramenta adquire até os cacuetes da pessoa, a modo de falar. Então, ele tem um específico voltado para a área comercial, para o cara que está fazendo venda lá da plataforma. Eu tô com uma dúvida. Como é que o Theo responderia isso? Faz, e ele responde. E ainda
no finalzinho, você me entende? Que é o jeito que o Theo fala. Então, pô, hoje, se você tem muitas ferramentas que você pode usar, inclusive, em WhatsApp, que hoje não está sendo explorada. Não sei se é por medo, se é por falta de conhecimento das empresas, mas tem muita coisa aí que hoje a gente pode lançar a mão para poder aumentar o resultado. Com certeza. Tem muita coisa nova, né? Tem. E eu acho que as pessoas ficam perdidas na quantidade de informação e quantidade de novidade que tem. Né? Principalmente do ano passado para cá, que só se fala em inteligência artificial. E aí você tem o ChatGPT despontando, tem Google lançando inteligência artificial, todas as ferramentas, ou quase todas, estão lançando algum pluginzinho, alguma coisa, ferramenta de postagem em rede social, de agendamento em rede social, te ajuda a criar texto, ferramenta de... Até o Copilot agora, né, da Microsoft, te ajuda a fazer apresentação. É muita coisa nova. O que eu acho é que as pessoas não sabem como usar ainda, né? Assim como toda novidade tem sua curva de aprendizado. Então, até as pessoas adotarem, tem aquele receio de onde eu vou colocar isso? Será que isso vai roubar meu emprego? Então é melhor eu não trazer isso para a empresa. Aí então, depois já vem o... Vou te dar uma coisa que falaram no RD Summit do ano passado. A principal pergunta lá qual era? Será que eu vou ser substituído pela inteligência artificial? Não vai. A resposta foi: você não vai ser substituído pela inteligência, mas vai ser substituído por alguém que sabe usá-la. Exatamente. Então isso é uma preocupação muito grande que as pessoas precisam começar a ter. Isso. Eu não quero trazer para a empresa. Você está errado. Você precisa trazer, você precisa aprender. Você precisa ser um engenheiro de prompt lá para poder escrever adequadamente o que você quer da ferramenta. Porque se você não escrever o que você quer, exatamente o que você quer, ele não entende e te manda qualquer coisa. Há um mês atrás, mais ou menos, a gente fez um webinar com o Márcio Chileba e ele falou das grandes transformações. Chileba é icônica assim na web, né? E ele falou das grandes transformações. E o que me chamou mais a atenção foi um quadro que ele mostrou eram 4 quadrantes assim. Quem ia ser substituído por inteligência artificial, nível de maturidade, nível de complexidade da função. Então, assim, no final, se você opera e não pensa, sendo bem simplista, né? Se você opera e não pensa, você vai ser substituído. Sua função vai ser substituída. Aí você vai precisar começar a aprender a usar uma ferramenta e começar a pensar mais, ter uma atividade mais intelectual do que operacional. Né? E aí, aproveitando essa deixa aí da inteligência artificial e das novas tecnologias, fiz a provocação aqui de WhatsApp porque é uma mídia, já é uma mídia, né? Que a gente... que você tem que tomar um cuidado para usar, porque você está ali dentro da vida do cara, né? Você não pode ser muito insistente, você tem que saber o tom certo para falar com o público ali. Tem LGPD ainda por fora. Tem LGPD por fora, então tem regras para usar, não dá para usar de qualquer jeito. Tem a Meta também, porque a Meta também, as regras para uso de WhatsApp são bem rígidas. E que mais que vai vir por aí que vai impactar para a gente... Acho que para a gente encerrar aí, o que faltou foi daqui para frente, né? O que mais vai vir e o que mais a gente vai poder aproveitar. Qual a visão que vocês têm aí dessa jornada toda? Onde mais a gente vai precisar atuar para alcançar as pessoas mais distantes e as das capitais e crescer, talvez até detalhar mais segmentação, saber chegar nas pessoas com mais vamos dizer assim, mais assertividade, saber o que falar melhor, diferenciar ou personalizar, né? Que eu acho que é o nome, o termo do momento é personalizar a comunicação. Vocês acham que isso vai avançar mais? Inteligência artificial vai ajudar mais? O que mais pode aparecer por aí? Eu acho que com a inteligência artificial, o talento
a inteligência humana e a estratégia vão ser os tripés principais para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Exato. Por quê? Nós vamos substituir muita coisa que hoje são feitas por colaboradores dentro da empresa. Né? Só que eu acho que a gente pode potencializar. Tem muita gente usando inteligência artificial para gerar material para post, mas não é simplesmente o copy-paste. É você pegar aquilo que foi gerado e tentar entender se aquilo se encaixa realmente dentro da persona, dos objetivos do cliente, se aquilo vai gerar venda. Então, eu acho que a inteligência humana, o talento, né, e a estratégia serão coisas essenciais para a gente juntar com o trabalho de inteligência artificial que está vindo com muita velocidade. Sim. Eu acho que tem muita coisa escondida por aí que não estão nem divulgando ainda. O tal do Musk lá deve ter coisa pra caramba guardada na gaveta, que ele não tirou de lá, porque deve ser algo que deve chocar demais. E eu acho que ele tem pelo menos o bom senso de que parte do mundo não está preparado para muita coisa que tem lá pronta. Mas eu acho que o ser humano vai ter que se adaptar dessa forma, usar muita estratégia. Eu vou no mesmo ponto. Para mim, assim, você tem que ser o estrategista. Você não tem que ser mais aquela pessoa que olha muito superficial. Você tem que entender, colocar a sua inteligência humana para fazer com que realmente aquilo que a inteligência artificial te entregando faça sentido e você faça aplicação. Por que de estratégia? Primeiro, você tem que saber perguntar, você tem que fazer um bom prompt. Senão, já começou tudo errado, né? Quando você tem um bom prompt, você já tem uma pessoa que ela já está pensando no nível maior do que aquela pessoa que está no nível de entrada ali. Então, é você usar daquelas redes, daquilo que você está vendo, para que você realmente aplique com a estratégia de conhecimento que você tem, que aí você entregue para um público correto. Né? Então, para mim, hoje o digital vai muito nesse sentido. Para quem que eu quero falar, como eu quero falar e a forma que eu quero falar. Tem que falar para a pessoa certa. Nem tudo é para todo mundo. Você tem que falar para a pessoa certa. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Está acontecendo muito isso hoje. Todo mundo só quer falar. Goela abaixo. Não, cara. Você quer falar com o Fernando? Conheça ele. Eu acho que uma das ferramentas que ainda é um pouco utilizada de maneira inadequada é o Data Driving. Uhum. Ou seja, hoje está tendo uma geração gigantesca de dados, muito grande, que não estão sendo cruzados. Não está virando informação. Ou seja, você tem uma pancada de detalhes no trato, no relacionamento, na forma do cara comprar, que não está sendo planilhado, não está sendo cruzado. Que a partir do momento que isso for feito de maneira bastante profissional e aprofundada, eu acho que vai melhorar até a forma de se relacionar com cada cliente. Sim, e, consequentemente, resultado financeiro. No fim, o resultado ele vai vir para quem sabe adotar as tecnologias certas no momento certo para o público certo. Exato. Né? Pessoal, acabou nosso papo, infelizmente. A gente ficaria... Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira falando disso, porque adoro isso. Adoro essa movimentação do marketing e as novidades. Quero agradecer Alan Lopes, da agência Lugar. Obrigado. Fernando Costa, da Biorange, nosso embaixador em Jundiaí e Americana. Obrigado por participarem, obrigado pelo tempo de vocês. Quero convidar todos vocês a visitarem as redes sociais da Anamídia, anamídia.oficial no Instagram, Anamídia, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, a gente está no LinkedIn, está no TikTok, está num monte de lugar, está no WhatsApp também, canal de WhatsApp. Aqui no YouTube, não esquece de ativar as notificações e seguir o canal para acompanhar, tem podcast toda semana e tem podcast ao vivo também, logo mais. Vai começar a gravação de mais um, então toda semana tem episódios sobre os assuntos mais diversos do digital. E para conhecer todo o trabalho da Anamid, site anamid.com.br. Obrigado por assistir. Grande abraço, até a próxima.